versículos 13 e 14 de Provérbios 19, vai falar, olha que coincidência, né? Nosso congresso foi sobre família da aliança, vai falar sobre família. Diz assim o 13: um filho tolo é a desgraça do pai, e uma esposa briguenta é como uma goteira que não para. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas a esposa sensata vem do Senhor. Certo? Então são dois provérbios aqui, o 13 e o 14, que são relacionados à família, diretamente à família, né? Há problemas no relacionamento e a questão aqui de uma esposa sensata, né? Ele fala da esposa, ele fala de filhos aqui. No começo aqui, né? Um filho tolo é a desgraça do pai. Hoje em dia muito se discute a questão da família ideal, né? Ou um padrão familiar. A Bíblia tem o que é uma família ideal. Existem princípios bíblicos que nos mostram o que é uma família ideal. É um homem e uma mulher, um homem e uma mulher, e os seus filhos ali, né? Mas o que o mundo quer propagar são outros estilos de família. Eles vão chegar e vão dizer, não, existe o padrão bíblico, existe o padrão judaico patriarcal, e existe o padrão novo, o padrão que aceita a ideologia de gênero, que aceita todo tipo de doutrina errada. E há quem negue qualquer possibilidade de família, dizendo que a família é uma instituição falida, né? A família não dá certo nos dias de hoje. O casamento dava certo porque a mulher ela era obrigada a se submeter. Então se ela negasse, ela apanhava. Se ela traísse o marido, ela morria, né? A época ali do coronelismo, então isso aí, por isso que o casamento dava certo, né? A mulher não tinha voz de nada, a mulher não podia escolher, então o casamento era arranjado, ela não podia, então aí dizer, não, antigamente o casamento dá certo e hoje não dá, mas dá certo porque era desse jeito. É isso que as pessoas que são contra a família, elas vão dizer, certo? Pegar um exemplo deturpado que as pessoas usam sobre família e chamam isso de família. Pessoas do mesmo sexo compartilhando um lar ali, adotando filhos e tendo como família, né? Esse tipo de família que eles chamam de família, ele é um argumento, né? Ele é um estilo de família tão ridículo, digamos assim, porque para que serve a família? Uma das finalidades da família, né? Em primeiro lugar, você deve usar a sua família para glorificar a Deus. Mas perante a sociedade, para que serve uma família? Para você procriar, para você fazer a sociedade ela continuar, para você dar um legado para o mundo. Senão o mundo vai acabar. Se não existir famílias, o mundo vai acabar. O mundo vai ficar naquela geração e depois o mundo vai acabar. E é isso que o diabo quer, né? O diabo quer acabar com o mundo, ele quer que as pessoas não passem daquela geração. Então, o argumento de pessoas do mesmo sexo numa família, ele é tão ridículo. Por que eu digo que é muito ridículo? Porque ele é tão ridículo que você não precisa... Um descrente, ele consegue derrubar esse conceito de família. Uma pessoa que não tem instrução bíblica, ela consegue derrubar esse conceito de família. Porque como é que você vai continuar a humanidade fazendo famílias de pessoas do mesmo sexo? Né? É claro que existe o princípio bíblico, glorificar a Deus. Não é assim que Deus estabeleceu no princípio. Não é assim que isso glorifica a Deus. Na verdade, isso levanta a ira de Deus. Isso demonstra o abandono de Deus para com aquela família. Mas é tão ridículo que um descrente que nunca entendeu a Bíblia, que nunca abriu a Bíblia, ele consegue rebater esse conceito errado. Esse conceito errado de família. E aí a gente chega no versículo 13, né? O filho tolo é uma desgraça para o pai, né? Então, digamos que é um filho que faz tudo o contrário ao que o pai manda, e principalmente no âmbito espiritual, né? Aqui ele está falando sobre um filho que não ouve a instrução do pai, e é claro que ele está falando de um ambiente espiritual, né? É a desgraça do pai. O que seria um pai achar um filho uma desgraça, né? É uma palavra muito pesada, desgraça, né? E essa é a palavra mesmo, né? Desgraça. O que é isso? É o pai que ele chega ao ponto de um filho, ele dá tanto trabalho, que o pai, no seu íntimo, ele começa a desejar uma vida sem o filho, né?
Ou ele começa a sonhar com uma vida se aquele menino não tivesse nascido, porque ele dá tanto trabalho que ele pensa assim. É claro que a maioria dos pais, tem muitos pais que falam isso para os filhos, e isso é um desastre. Mas tem muito pai que ama tanto o filho que ele só guarda esse pensamento para si. Mas ele guarda esse pensamento de, poxa, como a minha vida seria mais tranquila, como a minha vida seria melhor se o meu filho, ele não tivesse nascido. Certo? E nós temos uma promessa para nós e para os nossos filhos, para nós e para uma geração, e é isso que almejamos. Mas é claro que nós podemos cair na triste realidade de nós termos alguns filhos e um deles não serem salvos, né? Quantas pessoas passam por isso, né? É uma coisa que nós seguimos a instrução bíblica e nós criamos o filho no caminho onde ele deve andar. Nós podemos seguir todos os passos bíblicos disso, mas nós podemos passar por essa infelicidade, digamos assim, né? De ter um filho que, poxa, talvez ele não siga o caminho do Senhor. Quantos pastores passam por isso, né? Pastores renomados que têm filhos que, poxa, a pessoa é um suprassumo da palavra, mas ele passa por essa infelicidade e a gente vê a situação difícil que isso acontece. Existem alguns pontos, tem pontos que são negligência do próprio pai na época da criação mesmo, e quando ele foi entender isso já era um pouco tarde, e tem questão de pais que fazem tudo certo, digamos assim, tudo que a Bíblia manda e passam por isso, né? A Bíblia desde o começo, né, mostra essas situações. Caim e Abel, filhos da mesma mãe e pai, né? Do mesmo mãe e pai. Jacó e Esaú, né? Sem Cã e Jafé. Olha, todos ali eram salvos, menos um, pelo andar da história, né? Os filhos de Davi, olha, o mesmo pai que criou Salomão é o pai que criou Absalão, né? E isso mostra que que ninguém está livre disso. Desgraça, como eu disse, é uma palavra muito forte, porque é o contrário de graça, né? Aquilo que Deus nos dá abundantemente, que é a sua graça. Ele diz que aquele filho que não segue aquilo que o pai ensina, ele se torna algo oposto à graça. Ele se torna a desgraça do seu pai. Certo? Nós temos muitos exemplos na igreja presbiteriana, né, de pais que eles não focaram nisso na hora que eram para focar e agora tem seus filhos. Eles estão na igreja, é um fenômeno, né? Pai e a mãe estão na igreja, firme na igreja, trabalham na igreja, tem cargos importantíssimos na igreja, mas os filhos estão todos fora, né? E aí, consequentemente, seus netos, eles agora que têm mais tempo, eles tentam levar pelo menos os netos, né? Existe essa ideia, poxa, meu filho não deu, mas agora eu tenho tempo e eu vou tentar levar o meu neto. Alguns conseguem, outros, o neto fica naquela, né? A criação deturpada do pai e a criação correta do avô, né? Que não tem tanta influência como o pai, e aí leva os netos, alguns vão, outros não vão, e isso é uma coisa que acontece constantemente. Paulo Brasil, ele falou sobre isso no domingo, né? Ele disse assim, olha, é o pai que diz assim, a minha vida consiste em criar o meu filho para ter dinheiro, né? Para ganhar dinheiro. Esse é o meu objetivo como pai, fazer o meu filho ganhar dinheiro. E isso muitas vezes acontece, veja, eu chego para homens que estão na igreja e eu sei que os filhos não estão, e aí eu quero perguntar sobre essa pessoa, porque eu não tenho mais contato, então, poxa, ela voltou para a igreja. Até pessoas que eu conheço, né, eram da minha época ali de UPA, de mocidade lá da igreja, e eu falo com alguns pais dessas pessoas que eu me encontro, que estavam na igreja na época comigo e não estão mais, e eu pergunto, cadê fulano, como é que ele está? Primeira coisa que esses pais fazem, tá bem, é um advogado, né? Tá bem, é um médico. Não, tá bem, viajou para fora e tá morando bem. Veja, isso revela o desejo do coração daquele pai e daquela mãe, né? Ele se realiza na profissão do filho. Aí eu pergunto, às vezes eu até... Certo, que coisa boa, né? Muito bom, advogado, médico, tá morando fora. Mas ele tá indo para a igreja, aí você vê que o semblante chega, muda, né? Ah, não, pastor, não tá não. É muito difícil, eu tento falar, mas não consegue. Então, são muitas pessoas que muitas vezes focaram na profissão. E não é errado, né?
não é pecado você pagar uma boa escola para o seu filho, um bom ensino para o seu filho, você investir nisso e querer que ele seja um bom profissional, de forma nenhuma, mas as pessoas elas focavam só nisso. Aí o reverendo Sivaldo, ele falou, né, lá no sábado, que as pessoas elas ficam tranquilas em criar os filhos no pé do Senhor, não se preocupam com isso, porque simplesmente colocaram o filho numa escola cristã, né? Ele falou sobre isso. Ele diz, eu coloco meu filho na escola cristã, eu levo ele para a escola dominical e pego, eu não vou com ele, né? Nós temos esse fenômeno também, porque ele, sendo movido aí pelas ondas políticas e por tudo, ele vê que é um padrão de família, é uma coisa bonita a pessoa ser cristã, né? Eu não sou, mas eu vou fazer de tudo para o meu filho ser. E aí a gente vê esse fenômeno acontecer. E aí ele falou um negócio que, poxa, como eu vivencio isso numa escola cristã? Você coloca seu filho numa escola cristã, mas o amigo dele não é cristão. Mas o amigo dele é um pai desesperado, também querendo colocar o menino na escola cristã, achando que a escola cristã vai converter ele. E esse é o amigo dele, que vai influenciar ele para o mal, mesmo na escola cristã. Poxa, como eu vejo isso no cotidiano da minha vida, certo? Então, essa é a ideia. Veja, você levar o seu filho para a escola cristã, você fazer homeschooling com o seu filho, eu não preciso fazer culto doméstico com meu filho, porque na academia cristã lá tem culto todo dia. Então, isso me desobriga, tem aula de Bíblia, né? Então, isso me desobriga de ensinar o meu filho Bíblia, ensinar o meu filho fazer culto com o meu filho, porque, poxa, ele tem culto todo dia e ele tem culto no domingo, que eu levo ele. Então, tá ótimo, tá até demais, né? Vai que ele enjoa, não vou nem mexer nisso aí. Mas nada se compara à instrução do pai, né? E nesse ponto, confesso a vocês, homeschooling tem uma grande vantagem nisso aí, porque eu posso pegar qualquer ensino e direcionar, né? E se você for um conhecedor da doutrina, se você for conhecedor da confissão, você direciona qualquer ensino para a doutrina, né? Então ele aprende doutrina no ensino e ele aprende doutrina na igreja. E isso aí na minha opinião, uma vantagem muito grande. Coisa que um professor de geografia ali, por mais que ele seja cristão, né? Por mais que ele não vai direcionar como você poderia fazer no homeschooling. E aí ele agora muda de assunto, até no meio do provérbio, né? Ele vai falar da mulher rixosa. E uma mulher briguenta ou uma mulher rixosa é como uma goteira que não para, né? Ele vai falar da esposa aqui, né? Ele vai falar daquela mulher que tudo faz uma confusão, certo? Isso me lembra muito do castigo que Deus dá a Eva. Ele diz 3 coisas para Eva, né? Ele diz assim: você vai sentir dores no parto, o seu desejo vai ser para o seu marido e ele vai governar você. E aí eu queria perguntar a vocês, né? O que é que significa o seu desejo vai ser para o seu marido? Isso não seria certo, né? O desejo da mulher ser para o marido. É isso que uma esposa tem que fazer, né? Ela tem que desejar o marido. Ela tem que almejar fazer tudo com o marido. Por que isso é um castigo de Deus? O que é que Deus quer dizer com o seu desejo será para o seu marido? Ela tem que abdicar do desejo próprio. Ela tem que abdicar do desejo. Mas isso não seria bom, né? Assim, O texto está apresentado como um juízo, né? É apresentado como juízo, é uma coisa ruim, né? É um castigo, né? Ele apresenta como juízo. Ele vai dizer assim, ó, você vai ter dor, coisa ruim. O seu desejo vai ser para o seu marido, coisa ruim. E ele vai governar você, coisa ruim. Assim, eu quero dizer que não é uma coisa ruim, mas tipo, ela vai ter que lidar com isso vai ser um problema. Vai ser um problema, assim, o desejo dela vai ter que ser para o marido. Não seria porque ela vai ter que ser muito altruísta, né, para conseguir fazer isso. Porque a natureza humana quer o quê? Ser o meu desejo, né? Porque depois do pecado, a mulher quer dominar, né?
E aí, essa submissão a partir do pecado, essa submissão que é o que a gente sofre até hoje, né? As mulheres hoje sofrem com isso, que tem que estar dominando o tempo todo isso. Que seria uma coisa boa, mas essa submissão agora é uma submissão forçada. É uma submissão onde a mulher, outra coisa, onde o marido também está em pecado. Porque uma coisa é você ser submissa a um marido santo, bom, né? Mas todos nós temos pecados. Então, a partir de agora, mesmo ela vai ser submissa, mesmo o homem não fazendo coisas boas. Então, ela vai tender sempre a querer dominar e ela vai ter que controlar isso. Acho que a partir de agora ela tem que ter esse controle, né? É muito interessante, tem muito a ver aí com o que Raquel falou, nesse sentido, né, que vocês falaram. É porque assim, tudo que Deus deu de castigo, na verdade, é uma consequência de tudo que eles fizeram, né? É muito interessante isso. Por exemplo, você vai ter dor, porque o pecado gera dor. O homem também vai ter dor na hora de trabalhar. Ele vai suar, vai ser muito penoso, e isso vai gerar dor. O que era apenas prazeroso no trabalho vai gerar dor. O que era apenas prazeroso para gerar filho vai gerar dor. Então o pecado gera dor para os dois. O sentido de governo é o sentido exatamente de domínio. Ela não tomou a frente e comeu do fruto e passou por cima dele e ainda deu a ele foi omisso e comeu, pois agora ela vai continuar querendo fazer isso. Ela vai querer dominá-lo. O seu desejo vai ser para o seu marido, o seu desejo, ela vai desejar dominar o marido. Aí vem a consequência, e ele vai governar. Calma, governar não é correto? Ele não governava antes, sim, mas ele agora vai governar com dureza. Ele vai pegar a força que ele usava para proteger a mulher e vai usar contra ela. Porque agora existe um governo com pecado. Então é a guerra dela querendo dominar e ele se revoltando contra ela. Certo? E também sendo omisso. Né? Por isso que a maioria das reclamações em gabinete olha, ele não me dá atenção, porque o escape dele é longe da família, é no futebol, é numa roda de amigos, e não é na família. A família dele é mais um trabalho que ele tem, e a reclamação dele ela quer mandar em mim. Né? Ela acha que ela é minha mãe, ela quer mandar em todo mundo. E ele não me dá atenção. Então ou ele é muito grosso comigo, ele não sabe dosar as palavras. Ele acha que eu sou o irmão dele, ele acha que eu sou um amigo dele do trabalho, que ele trata como ele quiser. Então essas são as brigas. Num casamento, eu devo lutar contra a minha natureza, que é a natureza da omissão e a natureza da grosseria mesmo. Eu governar com peso, né? Porque eu mando e eu tenho que fazer o que eu quiser e acabou. Quem manda aqui sou eu. E a mulher em querer manipular o homem, né? Dizer aquilo que ele quer ouvir e por trás fazer outra coisa. Homem não se diz tudo, né? Como essas frases se espalham, né? A gente não fala tudo para homem, a gente fala ali e a gente vai fazendo do outro jeito. É a manipulação. Então, é nisso que consiste, né? E vamos lá, o que é que ele compara aqui, né? Ele compara a mulher rixosa a uma goteira, né? Porque ele está falando sobre tortura. Herbert, que é militar, sabe, né? Coloca uma pessoa aí parada e bota uma goteira que fique pegando ali. A pessoa é endoida, né? É aquela goteira. Então ele vai usar essa mulher rixosa como uma goteira, certo? O Matthew Henry, comentando esse provérbio, ele vai dizer assim: dificilmente o homem vai conseguir manter a sua função do lar de governo se ele tem uma mulher rixosa em casa, se ele tem uma mulher que é essa goteira. Né? Como eu vejo isso em fase de namoro com os jovens, né? A mulher, ela é uma mulher um tanto manipuladora, ou ela quer mandar no namoro já, né? No namoro você identifica isso. Se você passar um tempinho namorando, você já vai perceber se a sua mulher é manipuladora ou não. Toda mas tem umas que são mais, assim, elas querem mandar literalmente. É a típica roda de amigos que o menino tava lá, quando namora ele desaparece, né? Ele some, porque a menina não deixa ele sair com os amigos, não deixa ele... E como isso aí acontece? E é muito interessante como eu vejo, porque assim, eu tenho os amigos da igreja, e eu tenho os amigos também que eram namorados, e esses namorados que casaram. E como muitas vezes a gente alertou, né? Ó, cuidado com fulana, porque eu não tô querendo separar vocês não,
Mas cuidado com ela, porque ela quer mandar em tu. Tu é filho dela. Né? E o cara pensa que ela está implicando. Ou, ai meu Deus, como a gente tem isso? Não, pastor, ou não, Eduardo. Ela é assim só com vocês. Comigo, eu consigo dar conta. Né? Como a gente ouve isso, cara? Eu consigo dar conta. Não, ela é assim. Oi? Depois muda. Isso é namoro, porque é muito insegura, né? Mas no casamento melhora. Nada no casamento... Não, melhora. Né? Desculpa o ensinamento, né? A decepção, mas não é que assim, se você não tratar isso no namoro, não acha que com a convivência... Tudo maximiza, né? Então, aí a gente... Ele vai ser mais intenso aquilo que é em pequena medida no namoro, né? Então, não existe uma transição radical, né? Exatamente, não tem. Então, se existe um problema com ciúme, por exemplo, a namorada é muito ciumenta. Isso é normal. Ok, vamos tratar no namoro. Não ache que vamos deixar isso para o casamento, né? Porque no casamento vai ser um problema. É que nem o meu namorado me traiu, né? Então, devo casar ou não? Minha recomendação vai ser sempre, não case. Por quê? Porque, poxa, ele já está mostrando com 6 meses de namoro, 2 anos de namoro, que ele está lhe traindo, o que ele vai fazer num casamento, né? Que ali vocês vão ter mais desafios, que vocês vão ter criação de filhos, que você tem outros desafios. Poxa, no namoro que está começando agora ele traiu, minha recomendação é, dificilmente, existem restaurações, existem casos e casos, né? Existem casais que, poxa, aconteceu, tudo bem. Vamos ter um tempo agora de tratamento para ver se isso reverte. E aí consegue reverter, obviamente. Não é todo caso que é condenável. Mas é difícil, muito difícil isso aí. Certo? Então, é isso aí. Então, falando um pouquinho sobre criação de filhos, né? Você é um pai de um menino. Poxa, qual é a sua função? É você criar um homem perante a sociedade. O que é que você tem que fazer? Você tem que criar um mantenedor de um lar, né? Você tem que criar, não uma pessoa omissa, não uma pessoa... E como isso é difícil, porque o seu exemplo é o exemplo dele. Se você é omisso em casa, você tem que passar a não ser. Você tem que virar um líder, porque o seu filho vai aprender isso. Você tem que criar um homem que vai ser capaz financeiramente, biblicamente, em primeiro lugar, de tirar uma menina de casa e sustentar essa menina, né? E criar um lar com ela, certo? Eu tenho uma filha. Tem gente aqui que tem filha, e tem gente aqui que tem filho e filha. Qual é a função de um pai que tem uma filha, né? E aí que as feministas não me escutem, né? Mas eu tenho que criar uma boa, em primeiro lugar, uma crente, uma boa dona de casa. Olha o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que criar uma mulher que goste de cuidar de um lar, né? E a mãe também, principalmente. Eu tenho que criar uma mulher organizada, eu tenho que criar uma mulher que goste de cozinhar para o marido dela. Eu tenho que criar uma mulher que seja uma auxiliadora, né? E se der tempo, uma mulher que goste de trabalhar fora, porque dentro de casa ela trabalha muito, né? Então... E o pai tem que ser o padrão para ela poder escolher o marido. Ele tem que ser um padrão para ela escolher o marido. Exatamente. Porque se eu trato mal a minha filha, ela vai crescer totalmente acostumada a ser tratada mal. Então, o primeiro homem que tratar ela mal, ela vai se apaixonar, né? Então, como isso é sério, eu tenho que criar uma auxiliadora para alguém que vai ter respaldo para chegar para mim e dizer assim, olha, o conforto que você dá a ela, porque a minha filha, eu faço das tripas coração, tudo que ela precisa, eu dou. E ela precisa, e eu só posso dar a bênção a um homem que vai dar a ela tudo o que ela precisa para ser uma boa auxiliadora, para ser uma boa mãe e para ser uma boa dona de casa. Eu não posso dar a ela um rapaz que não tenha condição de fazer isso para ela, porque eu fiz isso para ela a minha vida toda, né? Então, é isso aí. Os homens, né, que têm filhos devem preparar esse tipo de homem, né, que conduza a sua casa para a igreja, como uma família da aliança, como a gente viu, né? E uma mulher que seja uma verdadeira auxiliadora, certo? Isso aí é muito importante. Não que seja pecado uma mulher trabalhar, né? Eu não estou dizendo isso, não, ela tem que ser dona de casa e cuidar dos filhos, e é pecado ela trabalhar. Não, se ela conseguir dar conta de tudo isso, e ela puder fazer ter um trabalho fora,
Pegue aí, a gente vai ver lá em Provérbios 31, né, da mulher virtuosa, isso aí pode acontecer sem problemas nenhum. É típico, veja, mostre o seu padrão de família que eu mostro o meu. E eu vou ver e eu vou mostrar a você como o meu funciona. E mais, em primeiro lugar, tudo é para a glória de Deus. Qualquer outro estilo de família não funciona. O menino é o super-herói, cara. Eu vou mostrar a ele o super-herói. Por que o super-herói? Porque o super-herói é o protetor. Então ele tem que ficar ligado no super-herói, no craque do futebol, que é aquele que entra para salvar o time. Ele vai proteger o time da derrota. Ele vai salvar. Olha como ele vence, olha como ele é determinado, olha o super-herói, olha. E aí nós vamos mostrar o maior herói da Bíblia, que não é Davi, que não é Sansão, que é Deus, né? Como Deus ele é o herói da Bíblia, ele é aquele general de guerra, como ele é tratado como general de guerra, que vai à frente e por causa dele as pessoas têm a vitória. É isso que eu tenho que mostrar para o meu filho. O grande herói e como ele tem que ser o herói, como ele tem que ser o protetor da família dele. E a menina? A menina é a princesa. É a princesa. O que é que eu dou para Isabel? Eu dou o kit de cozinha, eu dou o colar, o adorno, o vestido da princesa. Ela é auxiliadora. Eu vou conduzir a minha filha para isso. É isso que eu tenho que fazer, né? Então, esse é o padrão que nós devemos seguir. Ele vai dizer o seguinte: a casa e os bens vêm como herança dos pais, versículo 14. Mas a esposa sensata vem do Senhor. Então, o que é que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que, olha, você pode deixar muitos bens para o seu filho, né? Você pode deixar muito dinheiro para o seu filho. Você pode deixar uma casa, pode deixar carro, pode deixar uma herança, bens materiais, mas você não consegue deixar uma esposa idônea para ele, né? Você não consegue comprar isso. Quem dera, né? Me dissesse assim, ó, a idade boa para casar é tal idade, então daqui para lá, se tu juntar 100 mil, 200 mil, a gente tem como conseguir um esposo crente para tua filha, um esposo idôneo que vai cuidar da casa, vai proteger ela, vai cuidar dela. Então, se tu juntar isso aí, a gente consegue, né? Quem dera, né? Nós tivéssemos esse privilégio. A gente pode deixar o mundo de bens materiais para os nossos filhos, mas ele está dizendo assim, a esposa idônea, a esposa sensata, e aí a gente pode aplicar também para o esposo sensato, ele não vem aí dos seus bens, não vem do quanto você juntou ou do quanto você se esforçou para isso. Ele vai vir do Senhor. É o Senhor que vai dar. É o Senhor que vai providenciar. Como em inúmeras passagens de Provérbios ele trata a esposa como um tesouro, né? Por exemplo, o 18, o capítulo anterior aí que a gente já estudou, o versículo 22, ele vai dizer: quem acha uma esposa acha o bem, recebeu uma bênção do Senhor. É interessante, lá em casa a gente está no culto doméstico, agora a gente está estudando Gênesis 24. E Gênesis 24 é justamente isso, é o episódio que Abraão manda o servo para ir atrás de Rebeca. Não para forçar a Rebeca a casar com Isaac, mas para ver se ela quer casar com Isaac, né? Então, vê isso. Então, é muito interessante porque várias vezes esse servo que é mandado por Abraão, ele ora ao Senhor para que ele ache Rebeca e para que Rebeca queira ir lá para voltar lá, né? Ir para a terra lá para a terra prometida para casar com Isaac, né? Então, veja, o servo sabe que o senhor dele, que é Abraão, tem muitos bens, é muito rico, né? Abraão era extremamente rico, mas ele sabe que isso aí não adianta de nada, que a mulher ideal para Isaac, ela vem do Senhor. Então ele ora, né? Ele clama, e quando ele encontra e ela quer ir, ele ora agradecendo por isso também, porque ele sabe que isso foi uma bênção do Senhor. Só fechando esse bloco do família, né? A gente viu os versículos 13 e 14 na semana passada. Os nossos filhos, eles pertencem, né, primeiramente ao Senhor, e foi a nós que foi dado o papel de cuidar deles, né? Eu não posso terceirizar isso.
O meu filho, ele não deve ser criado pelo Estado. Não é o Estado que tem que doutrinar o meu filho. O meu filho não pode ser criado pela escola, né? Por mais que ela seja uma escola cristã, uma escola correta e profissional. Eu não posso simplesmente dizer assim, não, por causa disso, então eu não vou me preocupar mais na criação dos meus filhos, né? Nós, homens, nós seremos cobrados pela forma como a gente está conduzindo a nossa casa, como líderes espirituais, como a gente está cuidando não só dos filhos, eu falo muito dos filhos, mas cuidando da esposa também, né? Isso aí é muito importante. Se a sua esposa ela está mandando em casa, no sentido de mandando em você, mandando nos filhos, coordenando tudo e dizendo o que é que vai fazer ou não, quem tem que impor limites a ela e exortá-la e pastoreá-la é o homem. O homem é responsável por isso. Veja, eu nunca vou cobrar uma mulher assim como eu cobro, no mesmo peso que eu cobro o homem da casa, que eu cobro o marido. Eu nunca vou. Não é porque eu pego leve com as mulheres, ou Eduardo tem medo, né, tem receio de falar com as mulheres. Não. É porque, veja, se ela está governando a casa e ela está tomando as rédeas de tudo, quem tem que exortá-la e quem tem que cuidar dela é você. Então eu vou para cima de você, no sentido de exortar mais você. É claro que eu posso exortá-la, é claro que eu posso pastoreá-la, posso, no pastoreio lá de casais, no momento ali, falar, mas a responsabilidade maior é do homem. Então o homem, ele vai ser mais cobrado nisso, né? Naturalmente, o homem vai ser mais cobrado nisso. A culpa, em primeira instância, ela é do homem, né? Pelo contrário, se você nutrir a sua esposa da palavra de Deus, se você nutrir a sua casa de uma boa liderança, isso vai refletir na vida dela familiar, ela vai ser uma bênção para a igreja, ela não vai ser um peso para a igreja, ela não vai ser um peso no trabalho dela, porque ela está levando uma carga, ou você está deixando ela segurar uma carga que não é ela que é para segurar, né? A gente falou na semana passada no sentido da esposa briguenta, né? A esposa briguenta é como uma goteira, a esposa rixosa, né, é como uma goteira. Aí o marido olha para a esposa e diz assim, tá vendo? Isso aí é você, né? Mas não, ela só está sendo briguenta, ela só está sendo rixosa, porque o homem muitas vezes não está fazendo a parte dele, né? Então a culpa também é do homem. Quantas pessoas, cara, eu fiquei 16 anos na Memorial, eu não passei os 16 anos na Memorial liderando alguma coisa, né? Digamos aí que eu fiquei uns 8 anos, metade aí liderando assim, né? Fora os tempos que a gente era presidente, né, Felipe? Presidente e vice, mas quantas vezes eu ouvia pais dizendo, olha, meu filho está afastado porque vocês não estão fazendo programação, né? Por que vocês não fazem igual o Plano B, que faz programação toda semana? Por que vocês só fizeram 2 acampamentos esse ano, né? Teve ano que a gente chegou a fazer 4 acampamentos lá, eu acho que foi o ano que a gente mais fez, mas normalmente era 3, era 2, né? E era um negócio assim massivo. E quantas vezes os pais olhavam pra gente e diziam, olha, meu filho, ele é porque ele não tem entrosamento na igreja, ele não consegue se entrosar com ninguém, por isso que ele não quer vir para a igreja, ele não quer, e jogava a culpa nisso aí, né? Então, entenda, né? Poxa, a gente teve uma programação excelente na semana retrasada lá. A nossa igreja tem programações, mas a nossa igreja, ela não é movida por programações. Essa é uma diferença, né? Nossa igreja pode ter programações, não tem problema. E quando tem programações é maravilhoso, veja. É inegável. Quando eu faço um aniversário, quando eu faço uma coisa especial, quando eu chamo alguém de fora, é inegável, vem mais gente para a igreja, né? A gente tem mais gente do que geralmente a gente tem todos os domingos. Então o que é que eu faço? Então eu vou ficar chamando direto, né? Vamos ficar chamando todo domingo. De manhã prega eu, o Rodrigo, de noite a gente chama alguém.
Faz um negócio assim, porque sempre... E aí faz jantar, faz... Aí é uma igreja que ela fica à mercê de programações, né? Nada contra a gente ter um número de jovens que no sábado queira fazer um encontro, queira fazer um louvorzão, né? Quantas pessoas me cobram isso? Eu disse, certo, tua igreja lá, tu aluga o espaço, mas tu não tem louvorzão, tu não tem encontro. Eu jogo a culpa no espaço, né? Eu disse, não, porque o espaço tem que alugar, só aluga no domingo, né? Tem que alugar outro dia para fazer isso, né? Mas assim, eu não vou entrar nesse mérito, porque obviamente essas pessoas fazem parte de igrejas que vivem em funções de programação. Na semana do aniversário da igreja, lá no Instagram, tem um pessoal aqui da mesa, tem a conta lá. A menina, tem uma mãe lá, perguntou, olha, vocês têm cultinho? Perguntou lá no chat pessoal lá, da conta da igreja. Vocês têm cultinho? Minha filha tem 7 anos. Aí eu nem entrei muito em detalhe. Disse, olha, nós não temos cultinho, né? Nós cultuamos, nossos filhos cultuam junto conosco no culto de manhã e de noite. A única coisa que nós temos separado é a nossa escola dominical. Temos escola dominical para criança até 5 anos e a partir de 5 anos, até chegar ali mais ou menos adolescente. Expliquei tudinho para ela, fiz um textinho. Ela, engraçado, ela visualizou, ela nem respondeu. Ela nem disse um obrigado, né? Ah, tá bom, obrigado. Não, nada. Veja, são pessoas que... Como é que não tem cultinho, né? O culto não é para uma criança, né? Qual é a linguagem infantil que tem ali no culto? Então... essa visão, né? Não, sabe por quê, pastor? É porque o meu filho, ele precisa de outros jovens, né? E essa igreja não tem jovem. Essa igreja não tem muito jovem, ele precisa de outros jovens. Seu filho não precisa de outros jovens, né? Seu filho precisa da palavra de Deus. Seu filho precisa de uma igreja que pregue a palavra de Deus, que ministre os sacramentos e ensine e aplique os símbolos de fé. É isso que consiste uma igreja reformada. É isso que o seu filho precisa. E claro, obviamente, último, mas não menos importante, uma igreja que pastoreie o seu filho, que acompanhe o seu filho, que se vê algum problema no seu filho, vai chegar e vai falar, e vai exortar, e vai acompanhar, coisa que o jovem odeia, certo? Porque o jovem não gosta de ser exortado pelo pai, imagina com alguém de fora, né? Mas aí é um pecado que ele vai ter que lutar contra, se ele quiser fazer parte da nossa igreja. Né? Eu conheço pessoas que nitidamente chegaram para mim e disseram, Eduardo, eu não faço parte da Bereia porque é uma igreja que pega muito no pé das pessoas, fica acompanhando, fica se eu fizer alguma coisa errada, se eu postar uma foto ali que eu queira, que não condiz com a igreja, ele vai vir querer falar comigo. Então eu não quero esse tipo de relacionamento. E eu disse, beleza, meu irmão, fique tranquilo, é isso mesmo. Se você vier para cá, vai ser assim, não vai ser diferente disso não. Né? Não é a programação. A programação é uma ferramenta, né? Mas ela não vai converter ninguém. Outros jovens, pode ajudar, pode impulsionar ali o seu filho ficar, se envolver. Mas isso não é o determinante para a pessoa escolher uma igreja. Eu quero igreja com muitos jovens, porque aí o meu filho vai... será que é isso, né? Será que esse é o fator principal de você estar na igreja? Você ouve uma palavra errada, você ouve uma palavra rasa, você ouve uma palavra que não edifica, mas pelo menos o meu filho, ele tem muitos amigos aqui. Será que esse é o fator determinante? Eu não estou dizendo que a nossa igreja é a igreja perfeita e era para estar na nossa igreja e todo mundo que não está é imaturo. Nada disso. Tem muitas igrejas grandes e maduras, muito boas, que pregam a palavra de Deus fielmente e elas também têm muitos jovens e muita estrutura para fazer muita programação. Que bênção! Se você está numa igreja dessa, ótimo. Mas as pessoas estão trocando as prioridades, né? Esse é o problema aqui. Então, essa é a maior herança que Deus pode nos dar, né? Como isso foi falado lá no congresso, no nosso aniversário, né? É uma igreja de famílias. É uma igreja que visa crescer as famílias. Não tem como você querer se envolver na igreja com a sua família, deixando a desejar espiritualmente. Não é isso que nós queremos passar. Você precisa consertar ali, você precisa, para qualquer uma, né, para qualquer pessoa, da pessoa que está ali ensinando, ou a pessoa que é o pastor, nós precisamos entender isso aí. Porque somos uma igreja de famílias, a igreja aliancista.
E aí esse seria o meu fechamento do estudo passado, né? Agora ele entra em outro assunto, que é mais uma vez um assunto que ele já falou bastante. Eu vou separar só 2 versículos quanto a isso aí, no tema preguiça, né? Que não deixa de ser algo relacionado à família, né? Porque como esse tema preguiça pode atingir uma família também. Versículo 15, a preguiça faz cair em profundo sono e o ocioso passará fome. Aí eu pergunto para vocês, por que ele atrela a preguiça a um profundo sono? Por que o preguiçoso cai em profundo sono? Por quê? Por que essa analogia aí? Por que esse paralelo entre o preguiçoso e uma pessoa com profundo sono? Pessoa morta. Pessoa morta. Dormindo você não produz. Uma pessoa que só quer dormir muito, né? Eu gostei de um comentário que eu vi, que ele vai dizer assim, porque você só passa a sonhar quando você está em sono profundo, né? Tem até um termo, quando você vai... Eu sei disso por causa dos cursos de sono que Mariana faz, para a menina dormir, né? E aí tem a fase do sono profundo, né? Aí você não pode botar no berço na hora do sono profundo, é um bocado de coisa que eu tenho que saber. Então, aí nesses cursos dizem, né? A criança só sonha, você só sonha, o ser humano só sonha na hora do sono profundo. Que é aí que vem a modalidade do sonho, que todo mundo sonha. Tem sonho que a gente lembra, tem sonho que a gente não lembra, mas todo mundo sonha. Então, é isso que ele está dizendo. Assim, o preguiçoso é como se ele fosse um sonhador, mas ele só fica na modalidade do sonho. Ele é cheio de sonho, mas nenhum é execução. Ele está nesse sono profundo. Ele é cheio de planejamento. Ele tem um planejamento infalível para o plano dele dar certo e o plano dele é melhor do que todos. Só que ele também, com esse planejamento, ele tem uma série de justificativas onde ele vai dizer todos os dias o porquê ele ainda não executa esse plano. Não chegou a hora desse plano, é porque esse plano ainda precisa disso, é porque esse plano ainda precisa disso. Então, o preguiçoso também trabalha. Ele trabalha em como ele vai se justificar para as pessoas todos os dias do porquê ele não trabalha. Isso é um tipo de trabalho. Isso pode até cansar às vezes, né? De tanto você pensar isso. Mas esse é o ponto, é o sonhador. Ele só planeja, né? Mas ele não executa. Em alguns aconselhamentos alguns, né, principalmente lá na Memorial, ainda fazia aconselhamento comigo para casar, antes de casar. E alguns até chegaram a fazer depois que eu saí. Porque começou e não queria terminar comigo. E muitas vezes você acorda um adolescente, não é um adolescente, é um jovem, né? Você acorda um jovem do sono profundo que ele tem. No sentido de achar que o casamento é o fim dos problemas dele, né? Eu sou muito cobrado pelos meus pais, é muito severo lá em casa, então quando eu tiver a minha casa, pronto, acabou. Ninguém vai me cobrar, né? Eu vou ficar com a minha esposa, a gente vai viver feliz para sempre, como nos filmes de Hollywood, né? E aí pronto, eu vou ser dono do meu dinheiro, eu vou pagar o que tiver de pagar, o que sobrar a gente curte. E aí, ó, não tem problema nenhum. Então, um dos nossos objetivos como pastores é acordar o jovem do sono profundo que ele tem. Casamento é muito bom, obviamente, eu não vou assustar o jovem de um casamento, mas o casamento é responsabilidade, né? Eu lembro aí das experiências de Felipe também aconselhando o casal, que dá uma chacoalhada de realidade neles, assim, ó, e aí, vocês têm quanto para casar? Não, a gente tem tanto. Tanto não dá para casar, né? Então, é isso. E mais, e quando vier os filhos, né? É uma coisa que... O que é você ter filho? Porque assim, veja, é pecado você querer casar e não querer ter filhos. É pecado. Agora, eu também não sou aquela pessoa de dizer assim, não, você tem que tentar um menino na lua de mel, viu? Na lua de mel você tem que tentar um menino. Não. Eu particularmente não fico aconselhando os casais que estão casados a isso, não.
Se você quiser ter um filho na lua de mel, eu conheço vários casais que tiveram, o menino foi concebido na lua de mel pelos meses, né? E ótimo, e vivem muito bem, ótimo, isso não é pecado. Mas também não é pecado você casar, querer planejar ter um filho e dar um tempo para isso aí. O pecado é você casar e dizer, pronto, a gente não quer ter filho, só quer ficar os dois. Porque isso fere um princípio bíblico do crescer e multiplicar. Agora, quando você vai ter, chega uma hora que também para a mulher fica mais complicado a gravidez, então tem que se pensar nisso. Agora, por exemplo, eu planejei, não, a gente vai ter uma criança com 3 anos. Eu planejei, 3 anos. Então, com 3 anos, eu achava que se eu concebesse Isabel com 2 anos e 3 meses, exatamente com 3 anos eu teria uma filha, né? E não foi bem assim. Deus quis que fosse com 5 anos. Tem casal que ele quer que seja com 10, tem casal que ele quer que seja com 15. Tem casal que o casal quer fazer, quer ter um filho com 5 e ele bota com 9 meses de casamento. Deus faz como ele quer, né? Isabel mesmo tem exatamente 5 anos de casado. Ela faz 5 anos em junho, eu faço 10 anos de casado em julho. É 4 anos e 11 meses. Eu planejei com 3, Deus quis com 5. Né? A gente faz planos, mas o executar é de Deus. E quantos exemplos a gente tem disso aí, não é? Mas o que é ter filho? Ter filho é você chegar em casa cansado do trabalho, 8 horas trabalhando ou mais, e você vai ter que dar atenção à criança agora, porque a sua esposa ficou o dia todo com a criança. E agora ela precisa descansar porque você vai ter que cuidar dela, então ela que vai descansar. Entre você e ela que vai descansar é ela. E aí você agora vai dar atenção à criança, você vai fazer cavalinho e ela vai ficar em cima de você. Você vai dar carinho a ela, você vai exortar ela foi mal na escola, brigou com um menino, aí a mãe vai dizer, ó, brigou com fulano, mordeu fulano, e aí? Aí você, depois do dia todo de trabalho, senta aí, Isabel, abre a Bíblia, senta aí, fulano, ó, não pode fazer isso. Exortar, disciplinar. Depois, isso é ter filho. Então, é uma vida de abnegação. É maravilhoso, mas é uma vida de responsabilidade. Se eu for aconselhar um jovem, eu preciso dizer a ele o que é o casamento. Casamento é isso. Casamento é isso. Então, casamento é uma coisa totalmente oposta de preguiça. Oposta de preguiça. Os jovens, eles têm a ideia de que casamento ele vai começar... Aí vai começar as férias dele. Ele passou ali pela aprovação de ser criado pelos pais e agora vai começar as férias dele, que é o casamento. E, meu amigo, tá muito longe disso. Liberdade, né? Vai ter liberdade, privacidade, ele nunca vai ter na vida. Nunca. Não, e até tem, mas olha, quanto maior a liberdade, maior a responsabilidade. Mas né? tem esposa para dar satisfação, Isso. tem filho, Exatamente. tem privacidade, esqueça, isso não existe. Né? Isso. Agora é adolescente, depois é jovem, depois casou, acabou. É isso mesmo. Agora sim, não tô querendo assustar, não. Tô não, né? É ótimo, viu? É uma bênção. Agora, claro, quanto maior a liberdade, quanto maior a independência, quanto maior a autonomia, maior também a responsabilidade. Assim, é muito feio você ver um homem preguiçoso. Também é muito feio você ver uma mulher preguiçosa, né? É uma mulher que não cuida da sua casa, não cuida da família. Infelizmente, os homens, também por falta de maturidade, jovens e adolescentes, eles só veem a beleza, o externo. Mas eles não veem esses detalhes, eles precisam ser aconselhados para ver isso. Olha, como é que essa menina trata a mãe, como é que essa menina cuida da casa dela, né? Como é que ela cuida da família, isso aí vai refletir completamente. Agora sim, mais uma vez, né? Hoje eu estou do lado das mulheres. 80% do problema das mulheres de preguiça é a negligência masculina. Ali, em termos de ministério, eu vejo muito mais homem preguiçoso do que mulher. Eu tenho muito mais problema com homem preguiçoso do que mulher. Muitas vezes a mulher é proativa, ela quer trabalhar, mas ela está sendo travada por uma má liderança masculina. Como isso tem arrasado as famílias. A omissão, o fato de eu achar que
A minha família é a obrigação e a minha diversão está à parte da minha família. E aí eu não lidero a minha casa, né? Isso aí é algo terrível e algo destrutivo. E a gente tem que estar fora desse padrão mundano, né? De que filho é problema. E aí, se você for solteiro, você não vai ter problema, feito o pastor Rodrigo disse. Não, você vai estar... Em vez de você ter problema de casado, você vai ter problema de solteiro. Né? Mas é problema do mesmo jeito. A gente tá na Terra, todo mundo tem problema. Aquele que é solteiro, aquele que é casado, aquele que é casado e tem filho, aquele que é casado e não tem filho, todos nós temos nossos problemas e diversos problemas. E eu não posso dizer, não, eu tenho mais problemas que você, porque eu sou casado e tenho filhos e você não é casado. Não, você tem problema da sua idade, da sua... Então, essa não é a questão, né? E aí a gente tem esse problema. Eu lembro na época da Memorial lá que todo mundo recém-casado, ninguém tinha filho. Aí a gente diz assim, não, todo dia, 8 horas da noite, a gente vai jogar videogame em rede. Né? Na época já tinha PlayStation, essas coisas, então você jogava cada um na sua casa, né? Não precisava mais se reunir. Então, ó, não importa, fala com a esposa, não tem isso não, você não manda? Então, ó, 8 horas da noite, todo mundo vai jogar em rede, 8 horas da noite, todo mundo... Aí, primeiro dia, segundo dia. Aí começou, né? Aí Noni teve Helena. Aí começou a farrapar um dia. Que é isso, Noni? Não, Noni, você é o líder, você mostra quem manda. Aí Jonatas teve um menino, né? Aí Vinícius, quando casou, saiu, né? Vinícius, quando casou, não precisa nem ter filho, né? Quando ele casou, ele saiu. Nunca mais ele jogou, né? Desculpa. Aí o menino foi. Aí pronto, agora ninguém mais joga, acabou. Só ficou Pedro. Pronto, Pedro não casou ainda, né? Aí pronto, acabou. Por quê? Porque naturalmente é a obrigação. Não, eu vejo tanta gente grande aí, casada com filho. Não, mas eu tenho meu videogame. Cara, vem desse videogame, cara. Vai trabalhar, vai dar atenção à tua esposa. Isso é coisa de criança. A pessoa, não, mas eu não abro mão do meu videogame. Não, joga videogame quando teu filho crescer. Aí tu joga com ele, né? Também não tô jogando indireta, não. Não. Eu achava que era o home theater. Ó, e pra gente... Até parece que eu jogo, viu? Comprar fralda. Fique me botando na fogueira. Engraçadona. E o versículo 24... Não, mas se você administrar o seu tempo, não tem problema não. O último versículo aqui, o 24, né? O preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a boca, né? Então esse é o ápice, né? É um recurso do exagero aqui que Salomão está usando, no sentido de, poxa, ele é tão preguiçoso que ele não quer pegar a mão na colher, pegar a comida e botar na boca dele, né? Isso é até um dito popular. Quando a pessoa é muito folgada ou quando a pessoa é muito preguiçosa, você diz, você quer que eu bote na sua boquinha, meu filho? Né? Porque só tá faltando isso. Quer que eu mastique para você bata assim, para você mastigar, né? Então é por causa disso, é porque a pessoa é tão folgada que eu vou falar isso para ver se ela se toca. E esse é o preguiçoso. O pecado faz isso, ele cega também na preguiça. Ele não tem noção do quanto aquilo ali é. E ele considera aquilo ali como uma virtude. Veja, o mundo não ajuda a gente nisso, né? Pelo contrário, o mundo incentiva a gente a ser preguiçoso. O governo incentiva a gente a ser preguiçoso. Nós vivemos num governo onde metade trabalha e metade sustenta quem não trabalha. Esse é o sistema do governo. Você morre de pagar imposto para sustentar pessoas que querem viver de um benefício que é uma miséria, e esse benefício não dá direito a ela se ela for uma carteira assinada. Então o que ela vai fazer? Olha, eu vou viver na miséria, mas pelo menos eu não vou trabalhar. Então vale a pena eu me esforçar aqui, passar fome algumas vezes, mas pelo menos eu não estou trabalhando, eu não estou acordando todo dia, 8 da manhã. É melhor essa miséria sem trabalhar do que eu com dinheiro, né, ou prosperando sem ter tempo de acordar até meio-dia, né? E veja, o governo ele quer isso. Por que ele quer isso? Porque esses são seus eleitores. Então, é o pessoal que me elege. Então eu vou fazer justamente isso. Eu vou impor imposto em que trabalha muito, ele vai trabalhar muito, ele vai sustentar a família dele, mais umas 3, e a outra pessoa vai ficar trabalhando, sem trabalhar e ganhando aquele benefício ali que eu estou alimentando. O nosso governo é um sistema disso, né?
Para você tirar isso, são anos de reforma. É um governo que sustenta preguiçosos, e como o pastor Rodrigo falou, né? O nosso maior exemplo é Cristo. Cristo diz, olha, meu pai trabalha, meu pai trabalha até hoje, e eu também, né? Cristo trabalhou, nós vemos Cristo trabalhando na criação, nós vemos Cristo trabalhando em suas aparições ali em todo o Antigo Testamento, nós vemos Cristo trabalhando na sua encarnação, nós vemos Cristo trabalhando na sua ressurreição aqui na terra, assunto aos céus, e ele está trabalhando agora, né? Nós vemos Cristo trabalhando depois de ser assunto aos céus, então, e ele é o nosso servo, ele fez de tudo, ele se esvaziou. Cristo, né, é o nosso maior exemplo de trabalho. Eu tenho falado em Efésios, o nosso maior padrão de comunhão é a Trindade, o nosso maior padrão de serviço é a Trindade, o nosso maior padrão de trabalho é a Trindade. Então que isso, de fato, né, possa guiar a nossa igreja. Amém?